Você talvez nunca tenha jogado, mas com certeza conhece a famosa franquia Resident Evil. Mas se por acaso não conheça, pode sentar daí porque hoje vamos ver e rever tudo sobre essa grande franquia. Bom, Resident Evil é uma franquia de mídia que pertence à empresa Capcom. Foi criada por Shinji Mikami, que é conhecido como o pai do gênero Survival Horror. A série deu início no ano 1996 com Resident Evil 1 para o PlayStation 1. Desde então a série vendeu mais de 55 milhões de unidades. Caso você não sabia, o game se inspirou em um outro jogo de 1989 chamado Sweet Home, que por sinal também é da Capcom, e foi lançado para o Nintendinho 8 bits. A semelhança entre esses dois games são muitas, como os enigmas, o mesmo estilo de carregamento da porta e a mansão. O primeiro jogo da série também recebeu um remake para o GameCube da Nintendo. Bom, a história de Resident Evil se inicia na noite de 24 de julho de 1998, onde nas montanhas de Waclay houve uma série de assassinatos tipo canibalismo, e para investigar esses assassinatos foi enviado o grupo STARS, uma unidade tática da cidade de Raccoon City. Porém, assim que a equipe começa a sobrevoar a floresta, eles perdem o contato com a base policial, até que pousam e são atacados por algum tipo de animal. Porém, como eles não sabem o que é, eles tentam fugir para uma mansão ali perto do local. E assim a trama se desenrola. Em Resident Evil 1, o jogador pode assumir o controle tanto do Chris Redfield como da Jill Valentine. Existe diferença nas habilidades, itens e personagens de apoio, resultando em uma sensação única para cada personagem. Os sucessivos Resident Evil têm utilizado o mesmo método, com um personagem do sexo masculino e outro do sexo feminino. Até que Resident Evil 2 é lançado também para o PlayStation 1 em 1998. Bom, a história de Resident Evil 2 se passa 2 meses após o primeiro jogo. Ele é ambientado na cidade de Raccoon City, uma comunidade americana cujos moradores foram transformados em zumbis pelo T-Vírus, uma arma biológica desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Em sua fuga da cidade, os dois protagonistas, Leo Scott e Claire Redfield, se encontram. Resident Evil 2 foi amplamente aclamado pela crítica, que elogiou sua atmosfera, ambientação, gráficos e áudio. No entanto, seus controles, qualidade de dublagem e sistema de inventário receberam algumas críticas negativas, da mesma forma com que os quebra-cabeças não foram bem recebidos por certos revisores. O jogo vendeu mais de 4 milhões de cópias no PlayStation 1 e é o título de maior sucesso da franquia em uma única plataforma. Após seu lançamento, Resident Evil 2 foi incluído em várias listas de 100 melhores jogos. E também foi portado para o PC, Dreamcast, GameCube e também para o Nintendo 64. O desenvolvimento de Resident Evil 2 começou um mês após a conclusão do seu antecessor, no início de 1996. As primeiras imagens foram mostradas no Festival V-Jump, em julho do mesmo ano. Esta produção inicial, mais tarde apelidada como Resident Evil 1.5, ao invés de ter a Claire Redfield, como a gente a conhece, estaria outra personagem no seu lugar, uma tal de Elsa Walker. E chegamos ao Resident Evil 3 Nemesis, lançado originalmente para o PlayStation 1 em 1999, é o terceiro jogo da franquia Resident Evil, e ocorre antes e após os acontecimentos de Resident Evil 2. A história centra-se em Jill Valentine e seus esforços para escapar da cidade de Raccoon City, uma cidade completamente infectada com um novo tipo de arma biológica desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. O jogo usa o mesmo motor gráfico dos seus antecessores, mas ao contrário dos seus antecessores, Resident Evil 3 foi projetado para ser um jogo de ação. Ele apresenta maior número de inimigos e introduz a criatura Nemesis, que te persegue até o final do jogo. Resident Evil 3, um sucesso crítico e comercial, vendendo mais de 3 milhões de unidades em todo o mundo. A maioria dos críticos elogia os gráficos por serem detalhados e a criatura Nemesis por ser um vilão muito assustador. Após seu lançamento para o PlayStation 1, o jogo foi posteriormente portado para o Dreamcast, PC e GameCube. E chegamos ao jogo que é amado por uns e odiado por outros, o Resident Evil 4. Resident Evil 4, lançado oficialmente para o Nintendo GameCube em 2005, é o quarto jogo principal da franquia Resident Evil. A história de Resident Evil 4 segue o agente especial do governo, Leon Scott, que é enviado numa missão para resgatar Ashley, a filha do presidente americano, que foi raptada por uma seita sinistra. Ele viaja até uma área rural da Espanha, onde luta com hordas de moradores violentos e monstros mutantes. Planejado desde 1999, Resident Evil 4 foi submetido a um longo processo de desenvolvimento,
No entanto, o jogo foi destinado a ser exclusivo para o GameCube, mas a versão de PlayStation 2 foi anunciada antes do jogo ser lançado. Resident Evil 4 recebeu a aclamação da crítica. Ele ganhou muitos prêmios, como o jogo do ano de 2005, e foi visto como um sucesso multiplataforma que influenciou uma nova geração do gênero Survival Horror e o de tiro em terceira pessoa. O jogo também foi o pioneiro que popularizou a perspectiva sobre o ombro em terceira pessoa. Desde então, tem sido amplamente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Essa imagem que está aparecendo aí na sua tela agora é de uma versão cancelada do Resident Evil 4, onde mostra o Leon lutando contra um homem de gancho. Vocês podem ver que nessa versão, a câmera era que nem os Resident Evil antigo, tipo 2 e o 3, era fixa, não sobre os ombros, como é agora na versão final. Resident Evil 5 é o quinto título principal da série Resident Evil. Foi lançado para os consoles PlayStation 3 e Xbox 360 em março de 2009 e para o PC em setembro. A trama da série Resident Evil gira em torno da investigação de Chris Redfield e da Shea Alomar em uma região fictícia da África. Resident Evil 5 teve a recepção por grande parte positiva, apesar de ter sido frequentemente criticado por problemas no controle, além de receber queixas de racismo, superou seu antecessor e se tornou-se o mais vendido da franquia. Chegamos ao Resident Evil 6. Apesar do nome, esse é o nono jogo da franquia Resident Evil e foi lançado do dia 2 de outubro de 2012 para o PlayStation 3 e Xbox 360. A versão de PC foi lançada no dia 22 de março de 2013. O game também já ganhou uma versão para o PlayStation 4 e Xbox One no dia 29 de março de 2016. Resident Evil 6 recebeu reações negativas quando lançou a demo, devido a problemas nos controles. Apesar de não ter sido muito bem recebido, tanto pela imprensa como pelos jogadores, Resident Evil 6 vendeu mais de 5 milhões de cópias, tornando-se o terceiro jogo mais vendido da Capcom, depois de Resident Evil 5 e Street Fighter 2. Todo mundo já está sabendo do novo jogo da Capcom, o Resident Evil 7. Não se sabe muito sobre esse jogo, mas está trazendo um hype muito grande para a franquia Resident Evil, e diz que vai ser a volta da franquia no gênero Survival Horror. Estamos esperando, né? Tomara que esse jogo seja muito bom. Bom, gente, como vocês já perceberam, eu não falei dos outros jogos, tipo Resident Evil Code Veronica, Revelations. Bom, é porque tem muito jogo da franquia e eu não quero deixar todos esses jogos em um vídeo só. Então se vocês quiserem mais vídeo, deixa o like aqui embaixo para eu saber se vocês querem mais. Então, gente, agora vamos para as curiosidades dos Resident Evil. Bom, um detalhe importante é que o jogo no Japão é chamado de Biohazard. Isso porque, quando o jogo chegou no ocidente, eles tinham o objetivo de colocar o nome igual, porém seria difícil registrar o nome Biohazard porque já tinha uma banda com esse mesmo nome. Por isso o resto do mundo conhece o jogo como Resident Evil. Resident Evil recebeu vários ports e remakes, um em especial chama a atenção, um port para o Game Boy Color. Ele estava sendo desenvolvido pelo estúdio inglês Hot Gin e chegou a ser concluído, mas a Capcom rejeitou o produto final e cancelou o lançamento. Resident Evil 3 Nemesis não ia ser a sequência numérica da franquia. O Code Veronica ia receber o título de Resident Evil 3, isso quer dizer que os dois jogos foram trocados, com o jogo no PlayStation 1 sendo apenas um spin-off, mas entretanto a Capcom tinha um acordo com a Sony de lançar pelo menos 3 Resident Evil principal no PlayStation 1. E nesse console, assim como o Code Veronica virou um spin-off, o Nemesis recebeu a sua sequência oficial. Pense em um personagem bizarro. Bom, não sei o que você pensou, mas tenho certeza que ele não é mais bizarro que o Tofu, o protagonista secreto de Resident Evil 2. Se não bastasse o fato do personagem ser um enorme pedaço de queijo que anda, ele ainda possui braços e carrega consigo uma faca. Muitos fãs não gostaram do personagem, alegando que era um modo desnecessário à franquia. Mas ao mesmo tempo, esses mesmos jogadores admitiam a dificuldade com o queijão. Armado apenas com a arma e uma velocidade reduzida, você precisava fazer milagres para sobreviver ao ataque dos zumbis. Um dos maiores mistérios do mundo dos games envolvia o segundo capítulo da franquia, e o lutador da série Street Fighter, o Akuma. Esse alvoroço começou quando a revista EGM publicou uma foto que mostrava o personagem em Resident Evil 2. E se não bastasse tamanha surpresa, a publicação alegava que o Akuma não usava armas, apenas golpes e o famoso Hadouken. Para conseguir essa tal proeza, a revista dizia que o jogador precisava completar o rank a 6 vezes seguidas, e na 7ª jogada era preciso digitar o código Akuma no laboratório antes do confronto final com William Breaking.
claro que isso não passava de uma grande brincadeira, mas mesmo assim muitos jogadores alegavam ter conseguido jogar com o personagem. Bem, essas foram as curiosidades que eu achei. Se você achou que faltou alguma, deixa aqui nos comentários que talvez eu faça um vídeo só com curiosidades de Resident Evil, viu? Valeu! Bom pessoal, gostaram? Deixe seu like aqui, pois esse vídeo deu muito trabalho para coletar tudo e trazer para vocês. E é claro, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. E aproveite agora para ver os outros vídeos do meu canal. Bom, é isso. Obrigado para vocês que assistiu até aqui, um grande abraço e falou!